Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu também sinto dor nas costas, deve ser igual à sua"? Ou então, fibromialgia. Isso é tipo artrite, né? Essas frases, aparentemente inocentes, ecoam como pequenas facadas no coração de quem vive com fibromialgia. São ditas todos os dias, por amigos, familiares, colegas de trabalho e até profissionais de saúde, sem perceber o quanto ferem. Porque, para quem convive com essa condição, não se trata apenas de dor física. Trata-se de uma dor que vai além do corpo, uma dor que invade a mente, esgota as forças e rouba a esperança de ser compreendido. A fibromialgia não é igual a nenhuma outra doença crônica. Ela é uma síndrome complexa, que mistura dor física, cansaço extremo, lapsos de memória, alterações emocionais e uma sensação constante de estar sendo consumido por dentro. Mas o que mais machuca não é apenas o que o corpo sente, é o que o mundo não vê. Viver com fibromialgia é viver com uma dor que não aparece em exames, não deixa cicatrizes visíveis, não mancha a pele nem muda o tom do rosto. Por isso, muitos acham que é drama, frescura ou preguiça. E essa descrença é o golpe mais duro que uma pessoa pode receber, o de não ser levada a sério. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas diferenças entre a fibromialgia e outras doenças crônicas. Não apenas para compreender o que acontece no corpo, mas para entender o que acontece na alma de quem carrega essa dor invisível. Porque a fibromialgia não é apenas uma condição médica, é uma experiência humana profunda, onde cada dia é um desafio entre o suportável e o invisível. Vamos falar sobre como ela se diferencia de doenças como artrite, lúpus, depressão, fadiga crônica e tantas outras que, por fora, parecem iguais, mas por dentro são universos completamente diferentes. E se você tem fibromialgia, este vídeo é para você. Para que você se sinta visto, ouvido e validado. E se você não tem, mas conhece alguém que sofre com ela, este vídeo também é para você, para que entenda o quanto a empatia pode transformar vidas. No final, você vai perceber que entender a fibromialgia não é apenas sobre saber o que ela causa, mas sobre compreender o que significa viver em um corpo que dói quando o mundo insiste em duvidar. Porque a falta de compreensão é o que mais adoece quem já está cansado de sentir dor. Imagine acordar todas as manhãs com a sensação de que seu corpo passou por uma batalha, mesmo sem ter travado nenhuma. Os músculos doem, as articulações parecem pesadas, e até o simples toque de um abraço pode causar desconforto. Agora imagine que, mesmo assim, você precisa levantar, trabalhar, cuidar da casa, sorrir e fingir que está tudo bem, porque ninguém entende. Isso é viver com fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome, e isso é importante entender. Ela não é uma doença única que afeta um órgão específico, mas um conjunto de sintomas interligados que envolvem o corpo e o sistema nervoso central. O principal deles é a dor crônica generalizada, aquela que se espalha por várias partes do corpo e parece nunca ir embora. Mas junto dela vem outros companheiros indesejáveis: fadiga intensa, sono não reparador, problemas de memória, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão e, em muitos casos, hipersensibilidade sensorial, à luz, ao som, ao toque, até a cheiros. É como se o cérebro de quem tem fibromialgia tivesse o volume da dor aumentado. Os estímulos que, para a maioria das pessoas, seriam apenas incômodos leves, para quem tem fibromialgia se tornam insuportáveis. Isso acontece porque o sistema nervoso central processa a dor de forma diferente. Ele amplifica os sinais, mesmo sem uma lesão real. O corpo sente dor, mas os exames mostram nada.
E é aí que começa o sofrimento invisível. Muitos pacientes passam anos peregrinando por consultórios, fazendo exames e mais exames, ouvindo diagnósticos errados e sendo tratados com desconfiança. Os exames estão normais, dizem os médicos. Então deve ser psicológico, concluem. Mas o que poucos sabem é que a fibromialgia é muito real, e a ciência já comprovou suas bases biológicas e neurológicas. Os pesquisadores descobriram que pessoas com fibromialgia têm alterações em neurotransmissores como serotonina, dopamina e substância P, que estão diretamente ligados à forma como o corpo percebe a dor. Ou seja, não é invenção, não é exagero, é o cérebro funcionando de maneira diferente. Outro ponto essencial: a fibromialgia não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento vai muito além de medicamentos. Ele envolve mudanças no estilo de vida, terapias físicas e emocionais, apoio psicológico e, acima de tudo, compreensão e acolhimento. Entender o que é a fibromialgia é o primeiro passo para romper com o preconceito. Porque quando a sociedade começa a enxergar a dor invisível, a solidão que a acompanha começa a diminuir. Nos próximos capítulos, vamos entender por que a fibromialgia é tão confundida com outras doenças crônicas, e o que torna essa síndrome tão única e desafiadora de diagnosticar e tratar. Imagine um alarme de incêndio que dispara o tempo todo, mesmo quando não há fumaça, nem fogo. É exatamente assim que funciona o corpo de quem vive com fibromialgia. O sistema nervoso central, o centro de controle que processa sensações, fica em alerta constante, enviando sinais de dor mesmo sem uma causa física evidente. Essa é uma das maiores confusões que cercam a fibromialgia. A dor existe, mas não há uma lesão visível para explicá-la. E é por isso que tantas pessoas, inclusive profissionais de saúde, ainda duvidam do que não conseguem ver em um exame. Mas a ciência já provou, não é psicológico. É neurológico. Os estudos mostram que pessoas com fibromialgia têm alterações reais no processamento da dor no cérebro e na medula espinhal. Regiões como o tálamo, a ínsula e o córtex somatosensorial, áreas responsáveis por interpretar os sinais de dor, ficam hiperativas. É como se o cérebro tivesse o volume da dor aumentado ao máximo. Um toque leve pode ser interpretado como uma pressão forte. Um pequeno incômodo se transforma em uma dor intensa. Enquanto isso, os sistemas que deveriam diminuir ou bloquear a dor, como os mecanismos que liberam serotonina e dopamina, funcionam de forma deficiente. Ou seja, o corpo sente mais dor e tem menos recursos naturais para aliviá-la. Em doenças inflamatórias, como artrite reumatoide ou lúpus, há uma causa física identificável: uma inflamação, um dano no tecido, uma infecção. Os exames mostram marcadores, inchaço, calor, deformidades. A dor tem uma origem concreta. Já na fibromialgia, o corpo reage ao próprio alerta. É como se o sistema nervoso tivesse se desprogramado e não soubesse mais a diferença entre dor real e falsa. Esse alarme interno cria um ciclo vicioso. Dor gera tensão, tensão gera mais dor, e o corpo nunca encontra descanso. Essa diferença é fundamental para entender por que muitos medicamentos que funcionam em outras doenças crônicas não trazem o mesmo alívio aqui. Analgésicos comuns, anti-inflamatórios e até opioides podem falhar, porque o problema não está no músculo, nem na articulação, está no processamento cerebral da dor. Por isso, o tratamento da fibromialgia precisa ser multidimensional. Envolve reeducar o cérebro, reduzir o estresse, melhorar o sono e cuidar da mente tanto quanto do corpo. Quem vive com essa condição não está imaginando nada. Está travando, todos os dias,
uma guerra silenciosa dentro do próprio corpo, uma guerra que só pode ser vencida com conhecimento, empatia e compreensão. Muitas vezes, quando alguém ouve a palavra fibromialgia, tenta comparar com algo que conhece: artrite, artrose, lúpus, depressão. Mas a verdade é que a fibromialgia é diferente de todas elas. E entender essas diferenças é essencial, não só para o diagnóstico, mas também para a empatia. Fibromialgia x artrite, artrose. Na artrite e na artrose, há inflamação ou desgaste real nas articulações. Os exames mostram alterações, inchaço, deformidades, destruição da cartilagem. A dor vem de uma lesão física. O corpo está tentando reparar um dano. Na fibromialgia, é diferente. Os exames são normais. Não há inflamação, nem dano estrutural. O que existe é uma hipersensibilidade do sistema nervoso. A dor está programada dentro do cérebro, como se o corpo estivesse preso em um modo de alerta permanente. É por isso que quem tem fibromialgia pode sentir dor em vários lugares ao mesmo tempo, sem que haja uma causa física detectável. Fibromialgia x lúpus, doenças autoimunes. O lúpus é uma doença autoimune. O sistema imunológico ataca os próprios tecidos. Há marcadores laboratoriais, exames positivos, e o tratamento envolve controlar a resposta do sistema imune. Já na fibromialgia, o sistema imunológico não está atacando o corpo. O que acontece é uma falha na percepção da dor. O sistema nervoso interpreta estímulos neutros como se fossem agressões. Ou seja, a dor é real, mas a origem é funcional, não inflamatória. Fibromialgia x, depressão, ansiedade. Aqui está uma das confusões mais comuns. Muitos acreditam que a fibromialgia é emocional, porque sintomas como fadiga, insônia e tristeza também aparecem em transtornos mentais. Mas o que a ciência mostra é o contrário. A dor crônica pode causar depressão e não o inverso. Viver com dor todos os dias altera o humor, o sono e o equilíbrio químico do cérebro. É natural que surjam ansiedade, medo e exaustão. Mas isso não significa que a dor seja imaginária. Ela é consequência de um corpo sobrecarregado e de um sistema nervoso em colapso. Fibromialgia x, síndrome da fadiga crônica. As duas condições se parecem. Ambas trazem exaustão e dor difusa. Mas há uma diferença importante. Na síndrome da fadiga crônica, a principal queixa é o cansaço debilitante, e na fibromialgia, a dor é o sintoma central, acompanhada pela fadiga. No fim, o que realmente separa a fibromialgia das outras doenças é a invisibilidade. Ela não aparece em radiografias, não causa feridas visíveis, não incha nem deforma. E talvez por isso, o preconceito seja tão cruel. A fibromialgia ensina algo poderoso. Nem toda dor pode ser medida, mas toda dor merece respeito. A artrite reumatoide e a fibromialgia compartilham um sintoma que confunde até os médicos mais experientes: a dor crônica. Mas, apesar de parecerem semelhantes, são duas condições profundamente diferentes, tanto na origem quanto na forma como impactam o corpo e a mente. A artrite reumatoide, o corpo contra si mesmo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico, o mesmo que deveria proteger o corpo, passa a atacá-lo. Mais especificamente, ataca as articulações, provocando inflamação, inchaço, calor e, com o tempo, deformidades visíveis. É uma dor que se pode ver, as mãos ficam rígidas, os joelhos incham, os exames mostram alterações claras, níveis elevados de marcadores inflamatórios, presença de autoanticorpos,
sinais de erosão óssea. É uma dor que tem provas, que aparece nos laudos e nas radiografias. E por isso, geralmente, é acreditada. A fibromialgia, a dor que ninguém vê. Na fibromialgia, não há inflamação. Os exames são normais, o sangue está limpo, os ossos e músculos parecem saudáveis. Mas, paradoxalmente, a dor é constante, difusa e muitas vezes incapacitante. É como se o corpo gritasse por dentro, mas o mundo lá fora não ouvisse nada. Enquanto a artrite reumatoide é uma guerra visível, a fibromialgia é uma batalha silenciosa, travada no sistema nervoso central. Os cientistas descobriram que, na fibromialgia, o cérebro e a medula espinhal amplificam os sinais de dor. Pequenos estímulos, que não incomodariam uma pessoa saudável, tornam-se intensos e insuportáveis. O corpo se torna um radar hipersensível, reagindo ao toque, à temperatura e até ao estresse emocional. Duas dores, dois mundos. Essa diferença muda tudo. No diagnóstico, porque o paciente com artrite reumatoide tem resultados objetivos, enquanto o fibromiálgico precisa lutar para provar o que sente. No tratamento, porque os medicamentos que reduzem a inflamação na artrite não funcionam na fibromialgia. E na empatia, porque a sociedade tende a acreditar apenas no que vê. Muitos pacientes com fibromialgia já ouviram frases como: "Mas você nem parece doente. Talvez seja só ansiedade. É coisa da sua cabeça." Essas palavras doem tanto quanto as crises físicas. Porque na fibromialgia, a dor física e a dor da descrença andam de mãos dadas, vivendo entre diagnósticos. Para complicar, é possível ter as duas doenças ao mesmo tempo. Muitos pacientes com artrite reumatoide também desenvolvem fibromialgia, o que torna a experiência de dor ainda mais complexa. A inflamação da artrite pode ser controlada com remédios, mas a dor da fibromialgia persiste, desafiando até os tratamentos mais avançados. Conclusão emocional. No fim, a diferença entre artrite reumatoide e fibromialgia vai além da medicina. É uma questão de visibilidade e empatia. Quem tem artrite luta contra um inimigo que o mundo reconhece. Quem tem fibromialgia luta contra um inimigo invisível e contra a indiferença de quem não entende. Mas ambas têm algo em comum: exigem coragem. Porque viver com dor todos os dias, visível ou não, é um ato silencioso de resistência. O lúpus e a fibromialgia compartilham o mesmo território: a dor constante, a exaustão e a incompreensão. Por isso, muitas vezes, são confundidos, tanto pelos pacientes quanto por profissionais de saúde. Mas apesar das semelhanças, essas duas condições são profundamente diferentes na origem, no comportamento e até na forma como o corpo reage a elas. O lúpus, o corpo em ataque silencioso. O lúpus é uma doença autoimune sistêmica. Isso significa que o sistema imunológico, o mecanismo que deveria proteger o corpo, passa a atacar os próprios órgãos e tecidos. Pode afetar articulações, pele, rins, coração e até o cérebro. Os sintomas variam, mas costumam incluir manchas avermelhadas na pele, como o famoso asa de borboleta no rosto, febre baixa, fadiga intensa, rigidez nas articulações e inflamação interna. É uma doença traiçoeira, porque muda de forma. Em um momento, está controlada, no outro, surge uma nova crise. O grande diferencial é que o lúpus deixa rastros visíveis. Exames de sangue revelam autoanticorpos específicos, marcadores inflamatórios elevados e alterações em órgãos. Há provas laboratoriais,
evidências clínicas e uma estrutura de diagnóstico bem definida. A fibromialgia, a dor sem inflamação. Na fibromialgia, não há inflamação nem destruição de tecidos. Os exames vêm limpos, os órgãos estão intactos, e mesmo assim, o corpo grita de dor. A diferença é sutil, mas profunda. Enquanto o lúpus destrói tecidos, a fibromialgia destrói a energia. Enquanto o lúpus é um ataque físico, a fibromialgia é um colapso sensorial. O corpo entra em um estado de hipersensibilidade, onde tudo dói, até o toque. Quando as duas doenças se encontram, há algo ainda mais complexo. Muitos pacientes com lúpus também desenvolvem fibromialgia. Depois de anos de crises, hospitalizações e uso de medicamentos, o corpo entra em um estado de exaustão nervosa. A dor do lúpus passa, mas a dor da fibromialgia fica. E é aí que o sofrimento se torna duplo. O corpo já não inflama, mas continua sentindo como se inflamasse. É o eco da dor. É o corpo que aprendeu a sofrer, e agora não sabe mais desaprender. A lição por trás da diferença. Enquanto o lúpus é estudado e reconhecido, a fibromialgia ainda luta por credibilidade. Mas ambas ensinam algo poderoso. A dor não é apenas um sintoma. É uma linguagem. E cada corpo fala de um jeito. No fim, quem vive com fibromialgia ou lúpus aprende uma verdade dolorosa, mas libertadora. Nem toda ferida é visível. E nem toda cura vem dos remédios. Algumas vêm da compreensão, da paciência e da empatia. Há quem diga, com descuido e ignorância: isso é coisa da sua cabeça. Mas quem vive com fibromialgia sabe, se fosse apenas isso, já teria encontrado a cura há muito tempo. A verdade é que a fibromialgia não nasce na cabeça, mas inevitavelmente passa por ela. A dor física e a dor emocional se misturam, se amplificam e se confundem, até o ponto em que é difícil saber onde uma termina e a outra começa. A dor que muda o cérebro. Estudos mostram que pessoas com fibromialgia têm alterações reais no sistema nervoso central. As regiões do cérebro responsáveis por processar a dor, como o tálamo e o córtex somatosensorial, ficam em estado de hiperatividade constante. É como se o cérebro perdesse o controle do volume da dor e passasse a viver com o som sempre no máximo. Essa sobrecarga contínua muda o humor, o sono, a energia e até a forma de pensar. Não é frescura. É neurociência. Quando o corpo sofre por tanto tempo, o cérebro se adapta para sobreviver e, nessa adaptação, surgem sintomas de ansiedade, irritabilidade, falta de concentração e tristeza profunda. Depressão, o cansaço da alma. A depressão, em muitos casos, aparece não como a causa da fibromialgia, mas como uma consequência dela. Acordar todos os dias com dor, sem perspectiva de melhora, sem ser compreendido, é um peso que vai muito além do físico. Não é que o paciente não queira reagir. É que ele já reagiu tantas vezes, que agora só quer descansar, do esforço de parecer bem. A mente se esgota tentando manter o corpo de pé. Ansiedade, o medo do próximo colapso. A ansiedade também é uma companheira frequente. Quem vive com fibromialgia vive em alerta constante. Será que hoje vou conseguir sair da cama? Será que vou aguentar o trabalho? Será que alguém vai entender? Esse medo contínuo do imprevisível cria tensão muscular, insônia e fadiga, que, por sua vez, aumentam a dor. É um ciclo cruel. Dor gera ansiedade, que gera mais dor. Não é só corpo, nem só mente, é tudo junto. A grande confusão acontece porque a medicina ainda separa o corpo da mente, como se fossem dois mundos diferentes.
Mas, na fibromialgia, eles estão entrelaçados. O corpo sente o que a alma cala. A mente grita o que os músculos não aguentam mais carregar. Tratamento com empatia e equilíbrio. Por isso, o tratamento precisa ser integral. Remédios ajudam, sim. Terapia também. Mas o que mais cura é ser ouvido, validado e compreendido. Não há cura sem compreensão. E talvez o primeiro passo para melhorar não esteja em eliminar a dor, mas em aceitar que sentir não é fraqueza, é humanidade. Há doenças que se parecem tanto que até os médicos, às vezes, se confundem. A síndrome da fadiga crônica, também conhecida como encefalomielite miálgica, é uma dessas condições que caminham lado a lado com a fibromialgia. Ambas são invisíveis, exaustivas e difíceis de explicar. Mas há uma diferença essencial. Na síndrome da fadiga crônica, o cansaço absoluto é o personagem principal. Na fibromialgia, é a dor constante que domina o enredo. Imagine o corpo como uma bateria que nunca carrega completamente. Quem tem fadiga crônica acorda como se não tivesse dormido, como se cada célula estivesse drenada. Tarefas simples, tomar banho, caminhar, conversar, tornam-se desafios. O corpo não dói tanto, mas desliga, como se perdesse força a cada tentativa de seguir. Já quem vive com fibromialgia sente a dor pulsando mesmo quando descansa. A dor não respeita horários, nem limites. E embora o cansaço também esteja presente, é o peso invisível da dor que molda os dias. Semelhanças que confundem. Ambas compartilham sintomas. Sono não reparador. Dificuldade de concentração, a famosa névoa mental. Esgotamento físico e emocional. Em ambas, o corpo parece não responder como antes. Mas na fibromialgia há algo mais, uma hipersensibilidade sensorial. Toques leves, ruídos, cheiros fortes, luzes intensas, tudo pode incomodar. É como se o cérebro estivesse sempre sem filtro, captando estímulos demais, transformando tudo em alerta e desconforto. O impacto invisível. Essas diferenças, embora sutis, fazem toda a diferença na vida real. Quem tem fadiga crônica muitas vezes é visto como preguiçoso. Quem tem fibromialgia, como dramático. Ambos sofrem com o mesmo problema, a falta de empatia. E é aí que está o ponto de união entre essas duas condições. Mais do que síndromes físicas, são experiências humanas de resistência. O corpo luta, mas o mundo não vê. Reflexão final. Talvez o nome da doença importe menos do que o olhar que se tem sobre quem sofre. Porque, no fim, tanto a fadiga crônica quanto a fibromialgia são um lembrete de que existem dores que não aparecem em exames, mas que mudam completamente a forma como alguém vive. O diagnóstico pode mudar, os sintomas podem variar, mas o pedido é sempre o mesmo. Acredite em mim. Eu estou cansado, eu estou com dor, mas eu ainda estou tentando. Há dores que vêm do corpo, e há dores que vêm das palavras. Para quem vive com fibromialgia, poucas coisas machucam tanto quanto ouvir comparações. Tem gente pior que você. Você precisa se esforçar mais. Isso é falta de força de vontade. Essas frases parecem simples, mas pesam como pedras. Elas diminuem, invalidam e isolam. Porque quando alguém compara sua dor, o que está dizendo, na verdade, é: eu não acredito em você. A crueldade das comparações. Comparar doenças crônicas é como comparar tempestades. Pode até parecer que chove igual,
mas cada uma cai em um terreno diferente. Um corpo que sente fibromialgia não é fraco, é um corpo em constante luta, tentando equilibrar energia, dor e cansaço todos os dias. E quando alguém diz tem gente pior, o que essa pessoa ignora é que cada um vive o seu próprio limite. Não existe régua para medir sofrimento. O que dói em um pode destruir o outro. A necessidade de empatia. A fibromialgia ensina algo profundo. Dor não se compara, se compreende. E essa compreensão começa quando paramos de medir a dor dos outros pela nossa régua. Quem tem fibromialgia muitas vezes sorri mesmo com o corpo em colapso, levanta mesmo sem forças, disfarça a exaustão para não preocupar ninguém. Mas quando é comparado, se cala. A dor deixa de ser dita. E o silêncio passa a ser uma forma de proteção. O peso invisível. Não é apenas o corpo que dói, é o coração. O peso de não ser acreditado, de ser julgado, de sentir que precisa provar que está doente, isso também adoece. A fibromialgia não tira só a força física, mas também a confiança em ser compreendido. Uma nova forma de olhar. Talvez o maior ato de amor e empatia não seja tentar entender, mas acreditar. Não dizer tem gente pior, mas perguntar como posso te ajudar hoje. Não sugerir se mova mais, mas oferecer um abraço, um ouvido, uma pausa. Porque, no fim, a fibromialgia revela algo sobre todos nós. Que a dor do outro nunca é pequena demais para ser respeitada. E é nesse respeito, silencioso, gentil, humano, que começa a verdadeira cura. Receber o diagnóstico de fibromialgia é como abrir uma porta que dá para dois caminhos ao mesmo tempo, o do alívio e o do medo. Alívio, porque finalmente há uma explicação para anos de dor, fadiga e incompreensão. Medo, porque junto com o nome vem a frase que ecoa como um golpe silencioso: não tem cura. Mas é nesse instante, entre lágrimas e esperança, que muitas pessoas começam a se enxergar de novo. Antes, a dor parecia um inimigo sem rosto. Agora, ela tem um nome. E dar nome à dor é o primeiro passo para deixar de ser dominado por ela. O poder de compreender. Saber que se tem fibromialgia muda a forma como se olha o corpo. De repente, gestos simples, levantar da cama, tomar banho, caminhar, ganham outro significado. Cada pequena conquista se torna uma vitória silenciosa. Muitos relatam que o diagnóstico é como se reencontrar consigo mesmo. Não porque a dor desaparece, mas porque a culpa vai embora. Já não é preguiça, nem fraqueza, nem drama. É uma condição real, com base neurológica e científica. Entre o medo e o recomeço. Sim, o medo existe. Medo do futuro, das crises, das limitações. Mas com ele nasce também um novo tipo de coragem, a de viver apesar da dor. O diagnóstico pode ser o ponto final do sofrimento sem nome, e o ponto de partida para uma nova forma de viver. Com informação, apoio médico, terapia, movimento e autocompaixão, é possível construir uma rotina mais leve e consciente. A vida ainda floresce. A fibromialgia muda a vida, mas não precisa roubar o sentido dela. Compreender o próprio corpo é um ato de libertação. E quando o medo dá lugar ao conhecimento, o que antes era desespero se transforma em força. Porque, no fim, o diagnóstico não é uma sentença, é um convite à reconstrução.
Um lembrete de que, mesmo em meio à dor, ainda há espaço para viver, sentir e recomeçar. Entender a diferença entre fibromialgia e outras doenças crônicas não é apenas uma questão médica, é um ato de empatia profunda. É o que separa o julgamento da compreensão. É o que transforma o isolamento em conexão. É o que faz alguém olhar para uma pessoa com dor e, em vez de duvidar, acreditar. Muitas vezes, o que mais machuca não é a dor física, mas o olhar vazio de quem não entende. As frases que cortam, mesmo ditas sem maldade. Mas você nem parece doente. Isso deve ser coisa da sua cabeça. Essas palavras fazem com que milhares de pessoas se calem, se fechem e passem a viver escondendo o que sentem. Mas quando existe compreensão, algo muda. A dor continua, mas ela já não é solitária. Quando o outro entende, o peso diminui. Compreender não é curar, mas é o primeiro passo para o alívio. É o que permite que amigos, familiares e profissionais da saúde tratem a fibromialgia com o respeito e a seriedade que ela merece. Quando o mundo entende, o paciente se permite viver de novo, sem precisar se justificar o tempo todo. Sem precisar provar que a dor existe. O poder da empatia. Entender a fibromialgia é mais do que conhecer sintomas, é aprender a enxergar o invisível. É perceber que a dor não se mede em exames, mas na coragem de quem levanta todos os dias apesar dela. Porque quem vive com fibromialgia não quer piedade, quer respeito, acolhimento e voz. E quanto mais pessoas souberem disso, menos solitárias serão as batalhas invisíveis. No fim, compreender é o maior gesto de amor que alguém pode oferecer. E talvez, só talvez, seja também o começo da verdadeira cura, não do corpo, mas do coração. A fibromialgia é uma dor invisível, mas o sofrimento que ela traz é profundamente real. Quem vive com essa condição carrega um peso que o mundo muitas vezes ignora e, ainda assim, encontra forças para continuar, mesmo quando o corpo grita e a mente implora por descanso. Você que está assistindo agora, talvez saiba bem o que é acordar cansado, sentir dores que ninguém entende e ouvir que é exagero. Mas saiba, você não está sozinho. Este canal existe para acolher, informar e fortalecer quem enfrenta a dor invisível todos os dias. Compartilhe sua história nos comentários. Conte como foi o seu diagnóstico, o que mudou na sua vida e quais desafios você ainda enfrenta. Cada relato inspira, ensina e mostra ao mundo que por trás de cada dor há uma pessoa real, com sonhos, força e coragem. E se você não tem fibromialgia, mas conhece alguém que vive com ela, compartilhe este vídeo. Talvez esse simples gesto ajude alguém a se sentir compreendido pela primeira vez. Porque empatia é o início da cura social, a cura do preconceito, da ignorância e da solidão. E quando a dor é reconhecida, ela se torna mais leve de carregar. Então, antes de sair deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, você vai encontrar informação, acolhimento e histórias reais de quem transforma a dor em força. Porque entender a fibromialgia é o primeiro passo para enxergar o invisível. E o segundo é nunca mais deixar ninguém lutar sozinho.